olha o que ele fala, quer ver? Uma coisa maravilhosa, que ele fala para os judeus, para os sacerdotes, no capítulo 5 de João, no 39, olha aí. Trinta e nove, 5:39, lançou aí. Olha o que diz aí, pastora, por favor. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como que você entende aí? No pé da letra. O que Jesus diz aí? Examinar as Escrituras. Mas se você for estudar ao pé da letra, se você for realmente examinar aquilo que ele manda examinar, que é a sua palavra, você vai entender de uma outra forma, tá? Quando você vai lendo, vai estudando, você vai vendo os outros livros, né? E você vai no capricho, parando para compreender. Aqui, Jesus, né, ao pé da letra aqui, ele fala: examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que testifica de mim. Parece que ele está, né, ao pé da letra, ele está dizendo assim: examinai, não examina. Mas ele não falou dessa forma. Ele não falou, não foi esse sentido. Jesus está dizendo assim: vocês examinam a Escritura? Vocês não são escrivãos? Vocês não são os doutores das leis? Os livros não estão sempre nas vossas mãos? Quando vocês examinarem as Escrituras, procure compreender que essas Escrituras que vocês estão lendo, examinando, ela testifica de mim. Eles tinham que reconhecer que quem estava ali diante deles, dos sacerdotes, dos escribas, não era outro profeta, senão o próprio Jesus. E Jesus fala: vocês estão examinando? Cuide ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testificam. Sou eu aqui. Vocês vão examinar, vocês continuem examinando, mas tenham cuidado de enxergar que eu sou esses que vocês procuram, que vocês esperam. Eu sou Jesus, eu sou Cristo. Amém? Amém. Na verdade, ele não estava esperando ninguém com o nome de Jesus, tá? Jesus está no grego, porque Jesus quer dizer Salvador. Então, o anjo o Senhor, o próprio Deus, mandou o anjo Gabriel falar com Maria: olha, Maria, esse nome aí, e o nome dessa criança aí, você não vai ter assim preocupação de escolher o nome, né? Que nome que eu vou dar para essa criança, né? O primeiro filho da Adriana, qual o nome desse menino aqui? Aí ela olha assim: Agaelson. Amém? Agaelson. E ficou, né? Vulgo H. Não é isso? Vulgo, ainda tem um vulgo. Vulgo H. Agaelson. Então está aí, né? Agora o nome, irmãos, é de suma importância, tá? Leve a sério o teu nome. Eu quero dizer, aproveitando aqui, eu quero dizer por boca do Espírito Santo, que você e eu, nós devemos zelar pelo nosso nome, para que ele não seja manchado, para que ele não seja pisado, que você não dê a honra a Satanás de falar de você com menosprezo, mas que você seja autêntico, que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, a qual o demônio não tenha que falar contra a tua vida, como o Senhor Deus, dizendo, testemunhando para Satanás, lá no céu, quando Satanás entra lá no céu,
E Deus antecipa e diz para Satanás: da onde vieste, Satanás? E eu vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus ainda continua: tem visto o meu servo Jó, homem o quê? Íntegro, sincero, temente a Deus, e que temente a Deus, irmão, se desviando, porque tem gente que fala que teme a Deus, mas ele não se desvia do mal. Temente a Deus se desviando. O verdadeiro temor a Deus, temor é respeito. Eu tenho respeito pelo meu pai. Eu não falo, eu não me levanto contra o meu pai, porque eu tenho temor, ou seja, eu respeito o meu pai. Então Jó, ele tinha temor, ele respeitava a presença de Deus, o nome de... ele levava a responsabilidade, o nome do Senhor sobre si, porque ele invocava a Deus. Quando os filhos estavam banqueteando, ele tinha o cuidado de fazer, holocausto, sacrificar, pedindo a Deus, se porventura, no momento da festa, algum blasfemasse de Deus, então ele antecipava, ele sacrificava, ele pedia a Deus, ele santificava o seu filho. Amém ou não? Amém? Amém. Então as escrituras é para ser lida, é para ser examinada. E quando Deus quer dar uma bênção para alguém, tá? Ele começa por aí. Você começa a obter de Deus sede da palavra. Começa a palavra. Você vai bebendo da palavra e você vai se enchendo da graça, do poder. Quer mudar de vida? Quer mudar de vida? Leia as escrituras. Procura examinar. Procura ler as escrituras. Porque é a boca de Deus. Engraçado que a gente sabe. É a boca de Deus. É o próprio Deus falando conosco. Mas a gente não se dá. A gente é um tanto orgulhoso, preguiçoso. E isto te deixa para trás. E na hora das lutas, dos problemas, você não vai ter força para resistir aos pratos de Satanás. Tá? Então, você precisa se encher. E o encher do Espírito Santo, inicialmente, pelo que o Senhor Deus tem me mostrado, me revelado, é conhecimento da palavra. Jesus, ele era a própria palavra. Aleluia! Jesus, ele fazia a vontade de Deus. Ele falou assim: o Pai me ama, porque eu sempre faço a sua vontade. Amém? Amém. Quer receber o amor de Deus? Quer ter intimidade? Busque a palavra. Jesus era a própria palavra. Ele tinha comunhão com Deus. Ele buscava a Deus, ele orava a Deus, ele se mantinha em comunhão com o Senhor. Ele era a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E os homens viram a sua glória, mas não creram. Então, examine as escrituras, busque, tá? Leia a palavra de Deus, irmãos. Eu mandei um vídeo aí para o nosso grupo, tá? Que diz assim: olha, um dia de leitura, 2 dias, 3 dias já começa a melhorar. 4 dias, ou a coisa começa um tanto renovar. E quando mais você vai lendo, tantas vezes por semana, ou quando você começa a adquirir, de Deus uma intimidade, uma sede, então você começa
ler as escrituras e você, ralamasudecanda, você vai se enchendo de Deus, você vai se enchendo da palavra, você vai se enchendo do Espírito Santo. Jesus é a própria palavra, você vai se enchendo de Jesus, Jesus vai tomando conta, vai te envolvendo, aleluia. A mesma virtude, a visão que Jesus teve, você passa a adquirir, porque, volto a dizer, Jesus é a palavra. Você está se fortalecendo em Cristo, você está bebendo da palavra, você está se fortalecendo da palavra. Aqueles homens, os homens religiosos, escribas, eles eram eles que examinavam as escrituras. Para quê? Para ensinar o povo. Uma que o povo era analfabeto, se tratando da linguagem erudita do povo de Israel, que é o hebraico. O povo não sabia. O hebraico só se citava uma vez na semana, na leitura dos livros. Então o povo que passou a usar os outros idiomas, o povo falava em hebraico, aí passou pelo decorrer, né? O povo foi levado a cativo, então perdeu-se a origem do seu idioma. Aí começaram a haver mistura. É grego, como é que fala? É latim, que era a língua dos romanos. Hoje já não é mais latim, essa língua está morta, tá? Mas eles usam a língua dos italiano, né? Então vai, assim vai por diante. Então o povo perdeu a essência, o seu idioma, a forma de falar. Então eles eram analfabetos. E com isso havia escribas, os que estudavam a língua erudita, estudavam e interpretavam para o povo, na linguagem do povo, que era ora em latim, ora, como é que fala? Aramaico, tá? Então, o povo comia das mãos, bebia, esperava os religiosos de Israel ler e interpretar. De forma que Jesus não cursou, mas quando ele abre a Bíblia, ele lê em hebraico e traduz o que se encontrava no livro de Isaías para aquele povo. E aquele povo ficou maravilhado. Aquela congregação ali em Nazaré, onde ele cresceu, aí o povo falou assim: mas como assim? Não é ele o filho de José? Não é ele o filho de Maria? Seus irmãos não estão aqui conosco? Quem lhe deu para ele tal sabedoria? Mas a sabedoria veio do Pai. Aliás, ele era a própria palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. Ele estava ali representando a palavra de Deus. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Para saciar a fome de todos quanto crer nele. Vinde a mim, ele diz, né? Os que estás cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo. Aí é que está, né? Vem, eu vou aliviar, mas vocês têm que fazer uma coisa. Não é assim não, não é no oba-oba não. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas almas. Amém ou não amém? Porque o meu fardo é suave. Porque o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Amém? Então ele manda, ele fala, vocês têm que fazer a parte de vocês. Entregou a vida para Jesus? Põe o joelho no chão, crente. Está passando por problema? Está passando por lutas? Quem é que não passa por problemas? Na área espiritual, fraqueza. Na área financeira, na área da saúde. E até mesmo na área sexual. Quem é que não passa por essas lutas? Quem é qual o homem, qual é a mulher, qual o pastor, qual a pastora, por mais abençoado que seja, que não é atraído com as coisas deste mundo? Me diz aí, aquele que não consegue, aquele que, ou seja, aquele que não é atraído pelas obras da carne. Mas presta atenção nesta palavra que hoje eu vou te dizer. Presta atenção nesta palavra que hoje eu vou te dizer. Quando eu era novo convertido, presta atenção, estou abrindo meu coração para você. Presta atenção, quando eu era novo convertido, cheio do Espírito, cheio da fé, cheio do amor de Deus, o primeiro amor, e ninguém me tira da presença do Senhor. Vou à igreja todo dia, e vai que vai, aí começa a vir o estudo à noite, aí você deixa um pouco de comungar, né? Aí você vai na igreja, vai estudar, vai trabalhar, e você vai se desgastando. Quanto mais você busca Deus, mais forte você se encontra em Deus. Mas quanto menos você busca Deus, você vai ficando um tanto sem aquela comunhão de fogo com Deus. Não é verdade? Amém ou não amém? Está dando primeiro? Amém. E quando você está no fogo, está na fé, está na esperança, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você está na fé, no fogo, pode passar qualquer pessoa perto de você, atraente, pode passar o que for. Sabe o que você fala? Senhor, tem misericórdia nesta vida. É assim? Amém ou não amém? Amém. Tem alguém aí hoje? Amém. Você diz assim, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, põe as tuas mãos, salva essa vida, tem misericórdia dessa vida. E você vai. Tem uma macumba aí, você está amarrado, está repreendido, Satanás. Né? Conforme lá no monte, eu e mais 2 obreiros, nós desmanchamos uma macumba, um sapo com a boca costurada. Nós vimos aquela mesa ali, aquele sapo, falei, tem nome aí. Era uma folha de caderno dessas pequenas, com o nome da família toda. A família toda. Nós abrimos a boca do sapo com um pedaço de pau. Vamos lá, desmanchamos, né? Tiramos a folha que estava lá dentro da boca do sapo. Estendemos assim, oramos, lemos, pedindo a Deus, Senhor, não deixa que esta família se seque na proporção, né? Que isso vai acontecendo, essa família vai se secando. Senhor, não deixa, repreende, Senhor. E você está no fogo, você está no poder. Mas quando você, presta atenção no outro lado da moeda, mas quando você deixa, é o trabalho, é o serviço, é a escola, tá? Então você divide a sua vida espiritual. E a tendência é você diminuir o seu impacto com Deus, a sua comunhão com Deus. Isso é normal, meu irmão. Aí sabe o que acontece? A carne floresce. A carne começa a florescer. Sabe o que acontece quando a carne começa a florescer? Aí você já começa a dizer assim, o sangue de Jesus tem poder, Pai. Tem misericórdia.
O sangue, aí já começa a incomodar. Aí você tem que falar assim: Senhor, tem misericórdia. Antes, Senhor, estende as tuas mãos, salva essa alma. Mas agora a coisa começa a melhorar. Vê como é que começa a melhorar? Senhor, tem misericórdia, já não é da alma. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém ou não, amém? Amém. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou aqui no meio de tanta gente. Na minha casa só tem gente macumbeira. Aí você começa a incomodar. Mas quando você busca Deus, eu estou ensinando a você o quanto é necessário você buscar a Deus. É necessário, não é religiosidade não. Quando você começa a buscar a Deus, as coisas mudam de figura. Aí você diz assim: está repreendido todo espírito de sensualidade. Amém ou não, amém? Amém. Está repreendido, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí você consegue dizer não a Satanás, não às coisas do mundo, não à ganância para as coisas deste mundo, tá? As falcatruas deste mundo, você começa a rejeitar, porque você tem a presença de Deus, o temor de Deus, o Espírito Santo está em sua vida, você anda em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus, estou pregando a minha vida para vocês. Eu não estou aqui me escondendo, não. Eu estou aqui me expondo. Então tudo que você passa, eu também passo. Mas só que eu tenho o quê? Responsabilidade, compromisso. Compromisso, meu irmão, primeiramente com Jesus. Presta atenção. Acima de tudo, eu tenho compromisso com o meu Jesus. Segundo lugar, eu tenho compromisso com a minha família. De dar satisfação à minha família, ser fiel. Porque ele se espelha em mim. Minha família. Em terceiro lugar, eu tenho compromisso com a igreja. Porque se eu caio, desmorona tudo. Não é verdade? É um escândalo. É um escândalo. Agora, minha filha, por favor, lance aí. É impossível que o escândalo venha. É impossível. Eu quero dizer para os irmãos que hoje eu fiquei com uma dificuldade de encontrar. Eu estava com uma palavra, fiquei com dificuldade de formatar. Eu falei: Senhor, eu não sei o que eu falo. Olha lá. Leia, por favor, pastor. Já está aí? É isso mesmo? Não, Lucas 17:1. Encontrou? Ainda bem que tem vocês. Olha, vocês estão fazendo uma grande obra. Viu? Amém? Vocês estão fazendo uma grande obra. Tá? Vocês fazem parte dessa pregação. Tá? Desse estudo da palavra de Deus. O mesmo galardão que eu recebo, vocês também recebem. Viu? É muito importante o trabalho de vocês na igreja. Tudo que se faça na igreja tem uma recompensa, tá? Para Deus é de suma importância. Pode ler, por favor. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Qual o próximo versículo? 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tá. Volta lá. Nisso. Primeiro. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos. Presta atenção. Olha o que Jesus fez. E disse aos seus discípulos. É o quê? Impossível que não venham escândalos. Irmãos, você sabe o que quer dizer isso, Renê? Impossível, irmãos. Impossível é que não há possível. Vai acontecer. Vai acontecer. Oxalá que não aconteça na minha vida, na tua vida. Que você tenha temor. Mas Jesus fala assim, é impossível. Sabe por que Jesus fala isso? Porque Deus sabe que o homem é infiel, é egoísta. O homem não retribui com a mesma moeda a Deus.
O homem, quando vê que está em pauta, quando começa, é o pobre coitado, Senhor, eu sou um pobre miserável, mas quando cresce e quando Deus usa, ele já começa a usar a Deus. Ele já acha que ele é o tal, já acha o super-homem, ora pouco, né? E ele tem o dom do Espírito Santo. Deus não vai negar. Se ele fala, Deus cumpre, porque é promessa de Deus. Deus não vai negar. Mas ele já começa a ficar desviado, já começa a andar errado, tá? Falcatrua, começa a se enriquecer, começa a fazer tantas coisas, irmãos, que lá no mundo, tá aí uma pregação aí na mídia, correndo aí, sobre pedofilia dentro da igreja. E isso tem, tá gravando aí, por favor? E isso, nenhuma igreja está isenta. Nenhuma igreja está isenta. Aqui, glória a Deus, tá? Mas em todas, eu quero dizer assim, em todas, ou em muitas missões mundiais, pastores de renome, igrejas de renome, tem acontecido isto. Porque eles estão, o quê? Camuflando, tá? Então Jesus falou, isso é por causa do egoísmo, o pecado do homem. Então Jesus falou, é impossível que não venha escândalos. Impossível. Próximo versículo, mas o que ele diz? Mas ai daquele por quem vierem. Olha, ai daquele por quem vierem. Vocês estão mexendo com a obra de Deus. Jesus pagou um preço, morreu numa cruz, não foi de graça não. Ele agonizou, ele tomou sobre si as maldições. Ele sendo Deus, sendo Filho de Deus, sendo ele santo, o próprio Deus, ele toma sobre ele o pecado. Irmãos, um homem santo, um homem justo, o próprio Deus, tomando sobre si a maldição da humanidade. Agora a pessoa aceita Jesus, prega o evangelho e começa a se deixar levar pela sua vaidade. Mas ai daqueles por quem vierem, segue. Melhor lhe for o quê? Que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Porque quando a pessoa age de má fé, faz essa sujeira, vai para o mundo, sai da igreja, vai para o mundo, vai fazer coisa errada lá fora. Mas aqui dentro da presença, na casa de Deus, no meio das ovelhas de Deus, as ovelhas não é do pastor, não. A ovelha é de Jesus. Quem morreu foi Jesus. Quem pagou o preço foi Jesus. Então ele mesmo se condói dizendo, né? Ai daquele. Volta aqui, por favor. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço o quê? Uma pedra de moinho. Uma pedra de moinho, é coisa grande, tá? Vamos lá, e fosse lançado ao mar. Do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Fez coisa errada? Ai. Então, há uma responsabilidade maior para quem prega o evangelho. Há uma responsabilidade para a igreja, para cada um de nós. Leia as escrituras que você vai se fortalecer, mas você vai conhecer, você vai ter juízo, sabedoria, você vai aprender a dizer não para Satanás. Você vai aprender a dizer não para o diabo. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Você vai aprender com a palavra do Senhor. Irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus. Amém ou não amém? Eu quero que você saia daqui fortalecido, abençoado, renovado. Eu quero que você seja abençoado. Eu estou pregando a minha vida.
Eu estou expondo a minha vida no altar, pela tua vida, trazendo o evangelho puro, abrindo os nossos olhos, para que nós saibamos buscar a Jesus, não se deixar levar por muitos, né, que estão aí, tá, no púlpito, fazendo coisas erradas, tá? Então nós precisamos tomar cuidado, porque vai chegar um momento que Jesus Cristo vai cobrar. Eu dei ovelhas para você tomar conta, essas ovelhas eu morri, elas são minhas. Agora você despeça, escandaliza as minhas ovelhas com coisas banais, com carnalidade, né, com roubo, com ganância. Irmãos, se você aceita a Cristo, você já tem tudo. Você não precisa mais de nada, não. O que vier é o quê? É lucro. Mas a pessoa esquece Jesus, quer lucrar, quer ganhar, quer barganhar, né? Nós não devemos esquecer de Jesus. Jesus tem que estar pautado acima de tudo, porque é a salvação. Volto a dizer, o que Deus te der pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pela sua honestidade, isso aí é bênção para a tua vida, é coisas materiais que vai ficar aí, você vai subir para o céu, você vai subir, você vai se encontrar com Jesus, você vai ter vida eterna, tudo vai ficar aí. Para que esses que estão aí, tanta ganância, irmãos, tantas vantagens, para que isto? Vamos se deleitar em Cristo, vamos ter gozo, prazer em Cristo. Se Ele der uma coisa boa, se deleite, amém, dando glória a Deus, amém ou não amém? Amém. Mas não deixa nada descer no seu coração. Eu estou pregando esta palavra para mim, eu tenho cuidado, né? Vamos lá, lança lá o Deus Mamon. Como que eu posso expressar aqui para vocês, para você lançar? Vamos lá. Sobre riquezas, o Deus Mamon, ou se não devemos servir a dois senhores, né? Olha, Mamon, que é a riqueza, refere-se à riqueza. Ele é um Deus, ele é um Senhor. Vamos lá. Quantas? Eu quero. É o que eu disse, o que eu falo, né? Muitos pastores estão envolvidos com maçonaria. E se você for ver o que é maçonaria, você vai ficar escandalizado. Como com um homem de Deus pode ir diante dos demônios, bater cabeça lá para Satanás, por causa de dinheiro. Irmãos, tem coisas melhores para nós. Nós andamos na luz. Segue? Tá aí? Vamos lá? Eu vou terminar já. 6:4, né? Vamos lá. E saindo ela, perguntou... Não, esse não. Deus Mamon. Eu puxei errado aqui, peraí. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir o quê? A dois senhores. A dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois deuses. Se você servir a dois deuses, tá? O dinheiro, amor ao dinheiro, as riquezas desta vida e amor a Deus, tá? Ou você vai servir mais um do que o outro, tá? Então nós devemos dar crédito a Deus. Não podemos servir, se deixar levar pelo Deus Mamon. É o Deus da riqueza, tá? É o Deus dos prazeres de tudo. Se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e
a mamon. Segue, vê o que tem aí no próximo, porque eu já não, muito tempo que eu não conheço. Por isso vos digo, não andeis o quê? Cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Sim. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olha aí que Jesus não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe de tudo, que você necessita de tudo isto. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, esperar em Deus. Eu vou trabalhar esse domingo, né? E essa semana eu vou trabalhar, esse mês vou trabalhar a semana toda. Amém. Se tem alguma coisa que você é responsável, amém, né? É difícil, você não pode largar, você tem que estar ali, né? Sinto muito, tem que sacrificar, isso é uma coisa. Agora, a ganância pelas coisas materiais, isso é que nos leva, tá, a perder a presença de Deus sobre nossas vidas. Aí nasce o Deus Mamon, que só pensa nas coisas dessa vida, nas riquezas. Tudo que a gente ganha, nós temos que usar com zelo, com prazer, com satisfação, amém? Na boa fé, porque Deus tem nos deixado tantas coisas, né? Os crentes não iam à praia, mas agora estão tendo liberdade para ir para a praia, para os jogos de futebol que agora, né, é evangelizado os estados. Quem começou a evangelizar, tá, nos jogos de futebol, nos estados, foi um goleiro do Atlético, chamado João Leite. Ele era crente batista, né, não sei se já morreu, e ele distribuía a Bíblia nos estados, nos colegas. E foi assim que João Leite começou a pregar, a trazer o Evangelho de Jesus Cristo para os estados. E muitos jogadores se reúnem, o Kaká, que é da Igreja Renascer, né? O Pedro, que é do Flamengo, camisa número 9, tem muitos jogadores. E alguns se converteram e depois saíram. Isso não é para mim não. Né? Então, mas Deus, ele está dando oportunidade para todos. Já entrou no meio de canais de televisão, né? dos cantores. O Evangelho está sendo pregado. E vai que vai. Amém ou não amém? Amém. Agora, muitos estão sendo salvos conhecedor. Porque a palavra do Senhor diz, e esse evangelho do reino, lá em Mateus 28 diz, e esse evangelho do reino será pregado a toda criatura para testemunho. Amém? Para testemunho. Isso não quer dizer que essa gama de gente, esse mundaréu de gente, tá? Que está com a vida dupla, tá? Canta no mundo
canta no mundo e canta para Jesus, é aquela bagunça. Isso não quer dizer que eles estão salvos, que eles estão em comunhão com Deus. Isso aí, irmãos, é uma forma de o evangelho ser, como é que fala? Proclamado. Tá? Proclamado. Fulano se converteu. Ele era do grupo assim, assim, assim. Mas ele canta nas noites, mas irmãos, ou você é ou você não é. Amém ou não, amém? Amém. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Então tá aí esse leque aí, abriu-se um leque, uma oportunidade para muita gente. Mas a palavra de Deus diz, eu vou terminar. Muitos o quê? Serão o quê? Chamados. Mas o quê? Poucos serão escolhidos. Tomara Deus que você ouvindo esta palavra, lendo a Bíblia, você tenha o cuidado e saber que tem muito chamado. Mas olha, por que poucos escolhidos? Na seleção agora, tá? Vai ser chamado. Muitos, uns 23 serão chamados. Por quê? Existem muitos atletas, muitos bons, mas não pode levar todos. Então ele vai levar 23. E esses muitos jogadores, tá? Ele vai trazer para si uma seleção. Que você seja um crente, que você seja um crente fiel, um crente sincero, e que você seja selecionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém ou não amém? Amém. Seleção, se é bom, vem. Se é bom, vem. Tem compromisso, é bom, é fiel, é sincero, tem andado corretamente na presença de Deus, vai. Se não, fica. Tem aqueles jogadores que é encrenqueiro, é bom de bola, mas é encrenqueiro. Se colocar ele no jogo, ele vai tomar cartão vermelho e pronto, desabou tudo. Então não leva, deixa ele aí. Ele é bom, mas não leva, deixa ele aí. Porque vai subir gente boa, gente que tem compromisso. Deus, ele está te selecionando. Amém ou não, amém? Amém. A palavra do Senhor Deus está te qualificando, está te purificando. Muitas vezes dói, mas depois sara. Dói ouvir a verdade, mas ela cura. Aleluia. É melhor do que ficar, falando aqui, enchendo, falando abobrinhas. A palavra do Senhor Deus tem que ser pregada como ela é. Amém ou não? Amém? Amém. Você quer ir para o céu? Você precisa ouvir esta palavra e saber que Deus tem algo com você. Se você está aqui, é porque Deus tem algo com você. Aleluia. Se Deus tem me levado a examinar as Escrituras, e se eu examino, eu falo. Quando a gente começa a examinar, você tem palavra. Mas muitos, eu não quero aqui menosprezar, mas muitos não têm tempo. Glória a Deus que eu tenho tempo. Graças a Deus, meu Pai. Graças que o Senhor me deu esse tempo. Glória a Deus. Porque eu tenho tempo para ler, eu tenho tempo para orar, eu tenho tempo para ir para o monte, eu tenho tempo para passar noites e quantas noites for. Graças a Deus que Deus me deu uma esposa que está pagando o preço, mas sabe que é um homem de Deus. Paga o preço, de estar ali ao lado do seu companheiro, mas está ali sabendo que Deus, ela está ofertando para Deus, está entregando, porque nada dela, tudo é para Deus. Amém ou não amém? Amém. Depois tem a recompensa, o beijinho, o abraço, para a glória de Deus. Amém? Ele gosta. Depois tem a recompensinha, o HS. Depois Deus dá a recompensa, fica tudo maravilha. Amém ou não amém? Glória a Jesus. Deus é sábio, meu irmão. Deus é fiel.
Aleluia. É melhor, né? É você investir no seu marido. Investe no seu marido. Ora pelo teu filho. Paga o preço. E você vai ver, Deus vai fazer, mais cedo ou mais tarde, Deus vai fazer a obra. Se é de Deus, Deus vai fazer a obra. Deus, Ele vai fazer a obra. Amém? Amém. Glória a Deus. Fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Vamos ficar de pé.